Bom sábado. Vamos lá, título da lição, verso. A primeira vida de Jesus. Ok. Primeira vinda de Jesus é o título da lição, verso. Para Deus não haverá impossível. Lucas 1:37. Ok. Texto de Lucas 1:37. Vamos aos objetivos da lição da semana antes da gente recapitular o que estudamos. O primeiro objetivo é o que a gente tinha que ter aprendido essa semana. O segundo, qual o sentimento resultante desse aprendizado. E o terceiro, nossa prática. Então, o que a gente tinha que ter aprendido? Saber que Jesus é real, histórico e universal. Okay? Então, o primeiro objetivo, que é o de conhecimento, tem a ver, na realidade, com o assunto inteiro do livro de Lucas. A gente compreender o livro de Lucas como uma demonstração clara para o interlocutor do livro, Teófilo, e na pessoa de Teófilo, todo o mundo gentílico, todas as pessoas que precisavam compreender quem era Jesus, mas que não conheceram Jesus. O objetivo do livro e o objetivo da lição dessa semana é entender esse Jesus como alguém real, como um ser histórico, como alguém presente na história, mas mais do que tudo isso, como um Cristo que está para todos disponível, um Cristo universal, um Cristo inclusivo. O sentimento resultante da descoberta de que Cristo é real, de que Cristo é histórico, de que Cristo está disponível para todo aquele que deseje acessar Cristo, qual é o sentimento que resulta disso? Sentir que todas as coisas são possíveis para Deus. Ou seja, nenhuma necessidade, nada de que tenhamos necessidade é impossível de ser alcançado pela graça desse Deus. E a pessoa do Cristo, a presença do Cristo histórico, do Cristo real, do Cristo que se fez homem, é a demonstração maior desse Deus dos impossíveis. Então isso também fazia parte do que a gente ia compreender e sentir nessa semana. Qual a prática? Experimentar a salvação ao viver perto de Jesus. Okay? Então, o resultado prático de compreender Jesus dessa maneira, de sentir a graça de Deus, o Deus dos impossíveis, na pessoa desse Cristo e na forma como Cristo veio, é desejar e praticar a experiência da salvação nesse Cristo, vivendo com e por esse Cristo. Bom, esse é o objetivo da lição, isso é o que a gente deveria ter aprendido a olhar para a introdução do livro, capítulos 1 e 2 de Lucas. Abre sua Bíblia lá, capítulos 1 e 2 de Lucas. Vamos dar uma repassada naquilo que estudamos, naquilo que aprendemos durante essa semana. Capítulo 1 e capítulo 2 de Lucas é o que a gente estudou nessa semana. Primeira coisa importante de resgatar a história, relembrando o que passamos na introdução da lição na semana passada. História do autor, história do livro, está logo na entrada dos 3 primeiros versos de Lucas, os 4 primeiros versos de Lucas 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Por mais que isso aqui seja uma introdução histórica do livro, essa introdução guarda algumas coisas muito interessantes sobre o significado do livro de Lucas, sobre o sentido do livro de Lucas, sobre para quem o livro de Lucas foi escrito. Primeira coisa curiosa do texto. Lucas deixa bem claro que tudo aquilo que inspirou o texto do livro de Lucas é fruto de uma pesquisa de todos os que vieram antes dele e relataram ou escreveram coisas a respeito do Cristo. Portanto, Lucas não conheceu Jesus, não teve acesso pessoal a Jesus, mas teve acesso às pessoas que conheceram Jesus. E teve acesso aos textos das pessoas que escreveram sobre Jesus. Portanto, a fonte do livro de Lucas são, provavelmente, textos anteriores a ele, talvez Marcos, não sei se Mateus, mas também as pessoas, os apóstolos, o próprio Paulo, pela visão de Cristo e pelo relato que faz de Cristo, e as pessoas que conviveram com Jesus. Portanto, Lucas faz uma investigação. Lucas é não só um escritor, um biógrafo, mas um pesquisador contumaz da história de Jesus. E ele vai atrás e cava essa história. Com uma metodologia, com um processo metodológico. Ele deixa isso bem claro no texto ao dizer que o texto foi escrito de forma ordenada.
Portanto, ele não só pesquisou, mas organizou tudo o que pesquisou, fichando, estruturando, como um bom pesquisador. Lucas era um médico, tem uma escola, tem uma estrada acadêmica, e essa estrada o leva a um texto que tem esse viés. É um texto cuidadosamente organizado. Essa preocupação de cuidadosamente organizar tem um foco, tem um alvo, tem um objetivo. Isso fica claro no final do verso 3 e 4. Por que ele faz esse estudo ordenado a respeito de Jesus? Lucas era um gentil, converso ao cristianismo. Tinha a cabeça de alguém que não veio da história hebreia, não veio da história judaica. Portanto, não vem daquela expectativa de todo hebreu de que um dia o Messias apareceria na terra. Lucas não tinha isso. Lucas ouviu uma história contada por pessoas, muito provavelmente Paulo, e ao ouvir, creu. Mas creu como alguém que não tinha esperança. Creu como alguém que teve que crer a partir de um relato, a partir de uma história, a partir de algo que alguém contou, e não a partir da sua própria história. Portanto, ele compreendia melhor do que ninguém qual era a visão das pessoas que não tinham a esperança do Cristo, que não tinham a promessa da aliança, que não tinham a convivência com a história hebreia. E isso ele deixa claro ao escrever para Teófilo, mostrando qual era a dúvida de Teófilo. Você tem dúvidas a respeito de quem é o Cristo. E para que não haja dúvidas, eu organizei um relato sistemático com tudo aquilo que é importante da história de Jesus em todos os aspectos. A história, a missão, o milagre, tudo aquilo que diz respeito ao Cristo que é importante para que você creia, para que você tenha certeza de que a tua fé não está no vazio, de que não é uma fantasia. Ou seja, Lucas está preocupado com pessoas que não tinham a história do Cristo. Não a história relatada, mas a história da expectativa do Cristo. Ou seja, não tinham fundamento para crer. E ele resgata tudo isso. Resgata para essas pessoas. E, de certa maneira, resgata para nós, que não temos nem a história, nem a origem hebreia, nem o fenômeno da expectativa, mas, de alguma maneira, fomos impactados com a história do Cristo. O Evangelho de Lucas é para nós. O Evangelho de Lucas é para todos aqueles que estão dentro dessa condição, dentro desse período histórico, pós-Cristo, sem acesso à história hebreia. Então é muito interessante ler Lucas sobre essa hora. Pastor, eu queria saber o seguinte, até pode haver algumas discussões teológicas, o livro de Lucas e o livro de Atos foi escrito por ele também. Sim. A discussão é o seguinte, que o livro pode ter sido escrito os dois de uma vez. Na verdade é um livro só, com dois volumes. Separados, né? Sim. Mas outros já falam que o Atos pode ter sido escrito 2 anos após. Pode ser, mas de qualquer forma ele não circulou na igreja cristã como 2 livros, circulou como um livro só, como 2 volumes. Tá? Por quê? É uma organização sistemática da história do Cristo e o impacto desse cristianismo na vida das pessoas que creram. Portanto, eu tenho o Cristo, eu tenho os apóstolos, eu tenho a continuidade da missão e o cristianismo se expandindo. É um livro só, mostrando todo o impacto do que foi o Cristo para o mundo. Pelos seus frutos os conhecereis, e a descrição do livro de Atos são os frutos do... E alguns detalhes também, que Lucas tinha um colega chamado Irineu, que era também médico, Sim. né? Sim. Não participou, né? Sim. E Teófilo, Lucas escreveu a ele, ou ele escreveu os livros, os 2 livros, Lucas ditando. Foi isso? Não? Não, Teófilo é o remetente da carta. O remetente não, o destinatário da carta. E Lucas o remetente dessa carta. Eu ouvi um comentário hoje na TV, bastante vários, 2 vários, e um deles disse que Teófilo possivelmente é o patrono. Provavelmente. Não é? Patrono da pesquisa, inclusive. Ok. Há uma sugestão de que ele fosse o patrono da pesquisa. O senhor confirma? Não tem como confirmar porque a gente não viveu a época, mas é uma possibilidade. Sim, Tá? exato. Como se Lucas tivesse sido contratado ou solicitado a escrever sobre. Tá, obrigado. Há uma possibilidade dele. Tá? Bom, posto isso, entendido a história do livro, Interessante, Teófilo, amante de Deus. É. se for olhar a etimologia do nome de Teófilo, isso é curioso, no mínimo, em relação ao desenho.
Deixa eu só fazer uma pergunta. Em algumas leituras aparece que certamente havia várias fontes de pesquisa. Muitas pessoas escrevendo que foram presenciais daquilo que Cristo falou, escrevendo frases, pequenos textos, e tudo isso circulava na época. Seria isso também uma compilação de tudo isso que estava circulando? Se a gente pegar a letra do que Lucas escreveu, sim. O que ele faz? Ele faz um resgate de toda a história que ele conseguiu pesquisar. Agora, como é que ele traz isso para o livro? E essa é uma coisa curiosa. Lucas não escreve por vontade própria. Ele escreve por inspiração. Ele escreve por um processo de indicação de Deus. Portanto, a seleção desse material, ela passa pela inspiração e guia do Espírito Santo. Sem dúvida. E aí eu pergunto o seguinte: teria sido Maria, a mãe de Cristo, uma das grandes mais contribuíram para a história de Cristo na infância? Se você tiver dúvida disso, é só você ler os primeiros 5, 6 capítulos do livro. Lucas consegue retratar coisas que nenhum dos outros apóstolos retratam, apesar de ter convivido pessoalmente com Jesus, Mateus e João, e Marcos um pouco depois. Se você olhar para os textos, o que você vai ver nitidamente na expressão de Lucas é ele relatar pensamentos de Maria e sentimentos de Maria. E Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Isso é só Lucas que retrata. Naquele evento de Jesus no templo e quando eles encontram. A forma como ele relata a infância de Jesus, e aliás Lucas é o mais profícuo na infância de Jesus, você não vai encontrar coisas sobre a infância de Jesus nos outros textos de forma tão ampla, mas em Lucas sim. Isso só poderia ter sido contado por uma pessoa, quem conviveu com Jesus nessa fase, só Maria. Nessa época de Lucas, só Maria poderia ter contado. Outro não teria acesso a essa informação. Então, assim, a forma de ele escrever sobre a infância de Jesus retrata alguém que conhecia intimamente a família de Jesus. O retrato de Isabel, a forma como as coisas aconteceram, a conversa, o diálogo de Isabel com Maria, essas coisas só Maria ou Isabel saberia. Então, ou ele teve acesso a Isabel, para essa parte da história, ou a Maria. Agora, para a história de Jesus no templo, só Maria. Nenhuma outra pessoa, além de Maria, conhecia essa história. Só ela. E José, a essa altura, já tinha morrido. Então, não tem outra fonte possível para o oficial. O curioso é que Lucas escreve sobre isso e João não, né? E João é quem cuidou de Maria. Mas é Lucas quem resgata essa história. Então, é de fato um biógrafo muito interessante o texto. A forma como Lucas escreve o seu texto faz dele um biógrafo muito interessante. Bom, que coisas são importantes a gente resgatar à luz dos objetivos da lição? Primeiro, se a gente olhar para o capítulo 1 e 2 do livro, algumas coisas muito importantes são resgatadas aqui. Primeiro, a história de Cristo. Lucas se preocupa de ir lá resgatar os detalhes do que estava acontecendo na história no período do nascimento de Jesus. Então ele vai resgatar quem estava governando quando João Batista nasceu, ele vai resgatar quem estava governando quando Jesus nasceu, e ele vai posicionando, inclusive por meses, 6 meses depois aconteceu isso. Você consegue resgatar a história de Jesus num formato diferente dos outros textos. Ele não só resgata a genealogia de Jesus, mas resgata essa genealogia à luz da profecia do Messias. Portanto, é Lucas quem vai buscar os textos de referência lá de Isaías 40. É Lucas quem vai demonstrar a essência do cumprimento profético da messianidade de Cristo. Por que ele faz isso? Para mostrar que Cristo não surgiu de um acaso. Ele não apareceu na história como um viajante qualquer. Não. Existe uma história prévia aqui apontando na direção da profecia da vinda do Messias e Lucas resgata essa profecia. Por quê? Ele está escrevendo para pessoas que não tinham essa profecia de forma transparente. E, portanto, é necessário resgatar isso. E ele vai posicionar Jesus nesses eventos. Ao posicionar Jesus nesses eventos e nessa época histórica, ele acaba trazendo para a gente, aqui no século XXI, algumas coisas muito importantes. É Lucas quem vai resgatar para a gente as possibilidades de a gente formar o nosso calendário. É Lucas que pela sua demonstração clara das pessoas que viviam naquela época, que vai possibilitar a formação do calendário cristão, da forma como está. Inclusive a percepção do erro do ano zero
de que Jesus não nasceu no ano zero, mas nasceu antes de Cristo, pelo menos 4 ou 5 anos antes. É por causa de Lucas que a gente consegue resgatar isso. É por causa de Lucas que a gente consegue perceber que tem um erro no censo que foi pego como referência para o nosso calendário cristão. Então, Lucas faz um serviço muito importante para a construção histórica. E você, quando menciona a presença de Lucas em 2015, vale a pena também abordar o fato de que muitas pessoas hoje em dia creem em Jesus, mas não creem na criação, por exemplo. Sim. E vem Lucas e traça uma genealogia de Jesus até Deus. Deus. Como é que um camarada vai crer em Jesus, não crê na criação? Ele vai achar que alguém, que Lucas sentou e ficou inventando nomes? Quer dizer, isso aí para mim é uma das maiores provas contundentes a respeito da criação dessa genealogia. Mateus, por exemplo, fez só até Abraão, para provar que Jesus era filho de Abraão, senão o povo não Que era interessante para o povo hebreu. é para o povo hebreu. Agora, esse aqui é justamente o povo trazendo isso para isso que você disse para hoje, para o dia de hoje. É impossível o camarada crer na Bíblia, mas ele acha que a criação é um mito. E vem Lucas e traça essa genealogia absolutamente contundente. Né? Lucas está escrevendo para gregos, trocando a letra. Certo. Só isso. Quer dizer, o mesmo problema que a gente tem hoje com o modelo evolutivo, Lucas tinha com o modelo pagão. Lucas troca a referência e define, não é Zeus, é Deus. E ele liga esse Cristo a esse Deus. E mais que isso, ao resgatar as profecias do Messias e descrevê-lo da forma como descreveu, isso a gente vai ver daqui 10 minutos quando fizermos o repasse da lição da próxima semana, quando ele resgata o Cristo Filho de Deus, ele liga Cristo a esse elemento. Ou seja, não só Deus é o Pai de Cristo, mas Cristo também é Deus. E aí ele diz, Deus veio à terra. Deus esteve entre nós. E isso para um grego é um tiro no estômago. Porque o grego jamais conseguiria compreender de forma natural a ideia de Deus se fazer homem. Isso era um problema para os gregos. E Lucas vai resgatar toda essa história. Então é muito importante isso porque ele fez isso lá, mas acaba fazendo por tabela isso aqui, 2000 anos depois. Quase 2000 anos depois. Bom, prosseguindo nessa direção. Sobre a genealogia, eu sempre fiquei intrigado com a descendência, começando ou partindo de José. E não porque José não deu vida à criança, né? Foi Maria. Então devia ser por Maria até Adão, não é? Depende qual é o foco. Hã? Depende qual é o foco. Diferente do foco de Mateus, qual é o foco de Lucas? Criar uma ligação histórica. Ele não está preocupado com esse tipo de realidade, mas com a ligação histórica. A preocupação de Lucas é diferente da preocupação de Mateus. Então, a legitimidade de uma informação ou da outra tem a ver com o seu público-alvo e o seu objetivo. Okay? Tanto é que, se você for ao texto de Mateus, que pessoas aparecem que não deveriam estar na genealogia de um texto como o de Mateus? Faz sentido você citar Ruth numa genealogia hebreia? Ela não era, né? Por que tá? Porque dela descendeu o Cristo. Oi? Porque dela descendeu o Cristo. Ok, mas por que é importante eu ter essa descrição numa genealogia escrita para Hebreus? Em geral era homem. Mas percebe que há uma intencionalidade atrás das coisas. Então, quando você olha, tem coisas que não deveriam estar lá, mas estão. Quando você esbarra numa coisa que não deveria estar e está, perceba que há algo diferente acontecendo. Jesus nasceu de uma virgem? Por que José aparece? Deus dos impossíveis tem alguma relação com isso? É impossível uma virgem conceber. Então, perceba assim, uma coisa que sempre me chama a atenção na Bíblia, isso é curioso de olhar para a Bíblia, toda vez que você encontrar detalhes na Bíblia, nada está na Bíblia por acaso, por acidente. Se você esbarrou em algo que é diferente, cava um pouquinho mais, que você vai descobrir que atrás disso que você cavou, tem lições fantásticas que estão ali. Quer ver um exemplo? Não vou derivar para isso para a gente não perder tempo mais, mas só para listar um exemplo. Quando você pega a genealogia de Gênesis 5 e a genealogia de Gênesis 10, já que a gente está falando de genealogia,
Tem diferença entre as duas genealogias? Você pega a Gênesis 5, a genealogia diz o quê? Era Adão da idade de 130 anos e gerou um filho à sua semelhança e pôs o nome de Sete. Viveu, depois disso, Adão 800 anos, teve filhos e filhos, foram todos os dias de Adão 930 anos e morreu. Era Sete da idade de 105 anos, gerou Enos. Aí vai essa história. Você pega a genealogia de Gênesis 10, como é que aparece lá? Essas são as descendências de Sem, Cão e Jafé, filhos de Noé, depois do dilúvio, as gerações. E aparece a lista de nomes. E esse gerou esse, com aquele, e vai embora. Por que o mesmo autor, com 5 páginas de diferença num livro, numa genealogia que está mais perto dele, não põe detalhes, e na genealogia que está mais distante dele, enche de detalhes com idade, sequência, e é meticuloso na descrição? Percebe? Toda vez que eu encontro coisas diferentes no texto, que não teriam sentido de estar assim, tem alguma coisa por trás disso que eu preciso descobrir. Se você somar aquela genealogia de Gênesis 5, você vai descobrir que Moisés deixou de presente o calendário da criação até o ano do dilúvio. E tudo que está depois, se eu quisesse pesquisar, está disponível aonde? Na arqueologia e na história, portanto eu não preciso de detalhe, basta pesquisar. Mas a história pré-diluviana, se Moisés não fosse detalhista, eu nunca saberia. O mesmo autor, mesma história, o mesmo livro, 5 páginas de diferença e uma lição fantástica. Isso me ensina a prestar atenção nos detalhes. Houve ocasiões na vida de Jesus que a paternidade dele foi questionada. Sim. Nós não somos filhos de prostituição, como dizia, né? Sim. Temos um pai que... E eles questionavam. Mas no caso de Lucas aqui, quando ele vai traçar a genealogia de Jesus, veja bem, quando Jesus esteve perdido no templo aos 12 anos, perdido entre aspas, a Bíblia diz que os pais dele consideram José como pai. Sim. E aqui mesmo, nesse livro, diz assim, olha, era como se cuidava filho de José. Sim, porque tinha que haver essa concepção de filiação para haver o crédito. Quem lhe deu o nome? Exato. Quem lhe deu a filiação? Uhum. Agora, por que é importante para Lucas descrever isso? Exato. Lucas é um evangelho inclusivo. Um filho bastardo teve pai. Percebe a diferença? Um filho bastardo teve pai. E o pai recebeu a mãe. Se você olhar os detalhes dessa história, de como ele recebe, de como ele aceita, de como ele abriga, de como ele não... Tem alguma coisa aí atrás. Essa inclusão é importante. Por quê? Eu não estou escrevendo para hebreus, eu estou escrevendo para gentios, que precisam se sentir abraçados. Tem uma história atrás, tem um alvo atrás, tem um porquê disso. Então, isso é muito legal de observar em Lucas. Mas Lucas não para, Lucas vai mais longe que isso. Lucas mostra 2 coisas muito interessantes na ligação de João com Jesus. Ele resgata, em primeiro lugar, o silêncio de 400 anos, ao trazer a mensagem de João resgatando Isaías 40. Voz que clama no deserto, mas não só resgatando a profecia, mas voz que clama no deserto, anunciando que Deus vai falar. Isso é muito interessante em Lucas. Diferente de outros textos dos evangelhos sinóticos, Lucas resgata o fato de que o silêncio terminou. Foram 300 e poucos anos, quase 400 anos, sem profeta em Israel, desde Esdras e Neemias. E o próximo profeta que apareceria seria aquele que apararia as brechas, que acertaria o caminho para anunciar que Deus vai quebrar o silêncio. E não por um profeta, mas Ele mesmo quebrará o silêncio. Ou seja, Deus virá à terra quebrar o silêncio de 400 anos. Isso é fantástico. Ou seja, Deus falou. Deus esteve conosco e falou pessoalmente, quebrando o silêncio, trazendo de volta a esperança, a glória do tempo que se foi, a glória do tempo que acabou. Portanto, aquele Icabode lá do Velho Testamento se resolve agora no Cristo que fala como Deus. Isso também é fantástico. Outra coisa fantástica em Lucas. Lucas traz de volta à tona a discussão entre Cristo e Satanás. O embate e o conflito entre Cristo e Satanás são resgatados em Lucas de uma forma diferente dos outros textos, principalmente no sentido de mostrar o que queria ser grande e o que se tornou servo. Esse resgate também aparece.
Portanto, quando a gente vai juntando essas coisas, a essas coisas, somando o fato da maneira como Lucas descreve tanto o nascimento de João quanto o nascimento de Jesus, resgatando o milagre por trás das duas histórias, o que Lucas me mostra? Que essas histórias não poderiam acontecer de forma natural. Como nasce João? Uma profecia e um anjo anunciando a Zacarias. Como nasce Jesus? O mesmo anjo anunciando a Maria. Que o filho que nascerá, nascerá de forma sobrenatural. Percebe? Deus quebra o silêncio. E quebra o silêncio para dizer o quê? Aquele que prepara o caminho do meu filho, que vai dizer aquilo que precisa ser dito, aquele que preparará o caminho para Deus falar outra vez, vai nascer. E Zacarias duvida. Sabe? Aquele que deveria ser o responsável por festejar e sair do templo anunciando para todo mundo a glória de Deus voltou ao templo, sai de lá mudo. Sabe, tem lições aqui atrás que Lucas está resgatando, que o processo está resgatando, para a gente entender quem era aquele povo que recebeu o maior de todos os presentes. Esse presente dado àquele povo, agora está disponível para quem? Para todo aquele que crê. Isso é o que Lucas está resgatando. Portanto, está disponível para quem? Para você, para mim. Não ficou só para aquele povo. Aquele anúncio feito a Zacarias está disponível para a gente. A voz que clamou no deserto e preparou o caminho, agora fornece o Deus para todos os povos. Isso também é verdade. Lucas me vai resgatar isso. Vendo essas coisas, a gente começa a entender porque era importante um Jesus histórico, um Jesus real e um Jesus universal. Vendo isso, a gente é capaz de entender por que é possível crer num Deus do impossível. Porque era impossível um gentio se salvar. É impossível. Em Cristo se tornou possível. Pior, na rejeição do povo de Deus, se tornou possível. Aquele que era a menina dos olhos de Deus rejeitou. E porque rejeitou, esse processo mudou de mãos. É uma ampliação do olhar da promessa dos textos do Velho Testamento. João Batista então falhou no processo? Oi? João Batista falhou no processo de preparar o caminho, preparar o povo para a volta? Não. Ele preparou esse povo, tanto é que assim que Jesus retorna do processo da tentação, qual é a ordem de João? Seguir. Não é essa a ordem? Importa que ele cresça e eu diminua. Ele preparou todas as pessoas que sustentariam o ministério de Jesus. E entregou aqui o pacotinho de pessoas para começar o ministério. Você não vai começar sozinho porque eu já criei um estofo, já criei um grupo. E está aqui o grupo. E não era pequeno. Se você olhar lá no texto, você vai ver que eram mais de 100 pessoas. Que João entrega de presente para Jesus e fala: sigam, é dele que eu falava. É para eles que vocês têm que ir. Para ele que vocês têm que ir. Portanto, ele não falhou, muito pelo contrário. Agora, o que aconteceu é mais do que isso, mais sério que isso. Ele não falhou na missão dele, mas o povo como um todo falhou naquilo que era a missão do sacerdócio. João tinha uma missão, o sacerdócio tinha outra. Qual era a missão dos sacerdotes? Manter a promessa e manter o foco. Qual era a missão de João? Preparar o ministério. E João preparou o ministério. Teve um momento que ele quase duvidou, mas aí Jesus mandou para ele de presente a informação do cumprimento profético, e ao mandar de presente a informação do cumprimento profético, João tem certeza de que pode descansar em paz porque ele cumpriu a missão. E aí Jesus disse: dentre os nascidos de mulher, nenhum é maior que eu. Porque você recebeu uma ordem de fazer, diferente de você receber uma ordem de fazer e do trabalho. Né? Que o verso 17 vai dizer de que não foi todo o povo que aceitou isso. Sim. Então, mesmo ele cumprindo a ordem, A escolha continua sendo do povo. não foi realizado. Sim. Nesse A missão foi realizada, o que não foi realizada é a crença.
Mas aí não tem a ver com a falha de João, tem a ver com o pecado do povo. Não com a falha de João. João cumpriu a missão. Cumpriu e entregou o resultado da missão para Cristo, e Cristo começa o ministério já com seus primeiros discípulos seguindo, uma multidão de gente seguindo Jesus. Uma curiosidade apenas. Os judeus, a Bíblia dos judeus parou lá, 400 anos antes, nunca mais teve profeta. Não sabe o que nós não podem imaginar, não. Nós estamos tortos, né? Deveríamos, pelo menos. Em relação a que período você fala? Ele, 400 anos antes de Cristo, que não tem mais profecia, não tem mais... Sim, mas isso Deus tinha dito que não ia ter mesmo. E que eles deveriam seguir aquilo que já estava pautado. Por isso, Esdras e Neemias são chamados a organizar o cânon, que a gente chama de Velho Testamento, e entregar para o povo e instruir o povo naquilo. Até que viesse aquele, voz do deserto, que apararia as brechas. Então, até lá eles deveriam estar sustentados no quê? Na palavra. Estiveram. Percebe? Qual é o último objetivo da lição dessa semana que a gente deveria ter aprendido como prática? Não adianta saber que Cristo é histórico, que Cristo é real, que Cristo é universal. Não adianta só saber que Deus é o Deus dos impossíveis se eu não me apropriar disso. Qual é o pecado de Israel naquele período dos 400 anos sem profeta? Eles tinham a verdade e não se apropriaram dela. Seguiram outros caminhos. Outras verdades. Outras vozes. E aí a voz humana substitui a voz de Deus. Esse é o problema desses 400 anos. Curiosamente, é nesses 400 anos que surge o quê? Para os nossos dias. A distorção do texto. Quando foi escrito Macabeus? Quando foi escrito Tobias? Quando foi escrito Judite? Quando foi escrito Eclesiástico? De que época são esses textos? Dos 400 anos do silêncio de Deus. De onde vem a doutrina da adoração aos mortos? Macabeus. De onde vêm as doutrinas de imortalidade? Das lendas desses livros. De onde vêm as doutrinas de consulta aos mortos? Das lendas desses livros. De onde vêm as indulgências? Livro de Macabeus, mandando dinheiro para Jerusalém, para que Jerusalém intercedesse por aqueles que morreram na batalha e que não estavam com uma vida lá muito certa. De onde vem a doutrina do purgatório? Livro de Macabeus. Toda a doutrina falsa do período medieval nasce desses 400 anos de silêncio. Os livros deuterocanônicos e apócrifos. Portanto, tem algo para ser aprendido aí também. Esse resgate da voz de Deus. Deus surge em cena e Lucas resgata isso para falar. Deus veio apontar a verdade. Aqui encerra a lição da semana que a gente estudou e abre a próxima. Lição número 2. Título da lição, diverso. Batismo e tentações. Qual o verso que vamos estudar essa semana como escopo para a lição da próxima semana? O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Que mais? E ouviu-se a voz do céu, Ouviu-se a voz do céu, esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ok. Quais são os objetivos do que a gente vai olhar na próxima semana? Abre lá. Final da lição, 3 objetivos. Qual é o conhecimento que temos para a lição da próxima semana? como Jesus preparou para a solução. O primeiro objetivo da lição de que a gente vai estudar, nós vamos estudar sobre a tentação de Jesus, vamos estudar sobre o batismo, mas o foco não é o batismo nem a tentação. O foco está um pouquinho antes. Qual é o foco da lição dessa semana? Entender o preparo. Jesus se preparou por pouco mais de 30 anos para desempenhar 3 anos de missão. E é curioso isso. Você pode usar um monte de referência, mas eu gosto de uma delas, que é, Jesus se preparou quase 32 anos, 31 anos e pouquinho, para executar quanto tempo de missão? 3 anos e meio, 10%. 90% de preparo, 10% de missão. É muito curioso olhar isso, principalmente quando você compara isso com as técnicas de administração modernas, que mostram as curvas da diferença entre o preparo e o custo, preparo e recurso e preparo e tempo. Quanto menor o preparo, maior o tempo e maior o custo. Quanto maior o preparo, menor o tempo e maior o foco, e, portanto, maior o resultado com menos custo. Jesus se prepara 31 anos para 10% de execução.
Só isso já daria a matéria para a gente estudar o curso de administração inteiro e não precisar de outras coisas. De qualquer forma, esse é o foco da lição nessa semana. A gente vai focar no preparo necessário para a execução da missão. Segunda coisa, qual é o sentimento que deverá resultar da nossa percepção do preparo de Cristo? Segundo objetivo da lição. Sentir a necessidade de estar pronto para a sua missão e sua vida. Portanto, quando eu olho o preparo de Cristo, o que isso deve provocar em mim? Um sentimento que me leve a estar pronto. Quando? Sempre. Para quê? Para a missão. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Qual era a de Cristo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Esse Cordeiro vai voltar. Essa é a nossa missão. A nossa missão é, eu tenho certeza que ele veio, isso é a lição da semana passada. A nossa missão de anúncio é, porque ele veio, eu tenho certeza que ele vai voltar. O Cristo histórico me faz olhar para frente para anunciar que ele vai voltar. Eu devo estar pronto para essa missão. A missão de anunciar. E estando pronto para a missão, eu estarei pronto para quê? Para quando ele voltar. Ninguém que não estiver pronto, aliás, todo aquele que não estiver pronto para a missão, não estará pronto para quê? Para a sua vida. Entendeu, não? Portanto, quando eu olho o preparo de Jesus, isso deve me estimular a estar preparado para a minha missão. Se eu estiver preparado para a minha missão e sujando os pés na terra para essa missão, eu estarei pronto quando Jesus voltar. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Portanto, o preparo é o exercício da missão. O preparo não é botar comida para dentro. Não é estudar a Bíblia profundamente para alimentar o ego pueril do conhecimento bíblico. É botar a Bíblia para dentro para poder responder à missão. Quando alguém me perguntar, eu estarei pronto para dar razão da minha fé. É por isso que a gente estuda a Bíblia. A gente não estuda a Bíblia para um processo de encher e engordar com conhecimento. Porque isso estufa e não cabe mais conhecimento. Só vai caber mais quando eu partilhar. Isso eu preparo para a missão. Qual é o terceiro objetivo? Qual é a nossa prática que deve resultar do estudo da lição dessa próxima semana? Fazer o quê? Preparar-se a fim de realizar sua missão. Então eu não devo só sentir que eu tenho necessidade de me preparar, mas devo fazer o quê? Pegar essas mangas e mãos à obra. Prepara e executa a missão. Repassando os conhecimentos principais da lição da próxima semana. O primeiro conhecimento é o batismo. No que o batismo traz uma coisa fantástica que a gente vai ter a oportunidade de relembrar na lição dessa semana ao estudar. Primeira coisa fantástica do batismo. A Trindade estava envolvida ali outra vez. Se você abre o livro de Lucas, capítulo 1 e 2, quem estava presente no nascimento de Jesus? O Pai, o Filho e o Espírito. Você vem para o batismo 31 anos depois e quem está lá? O Pai, o Espírito na forma de pomba e o Filho outra vez. Lucas continua resgatando a presença dos três atuando juntos. O batismo, a primeira coisa fantástica do batismo é isso. Segunda coisa fantástica do batismo. O batismo é uma transposição do modelo de vida, portanto é um símbolo exterior daquilo que aconteceu aonde? Lá dentro. A disposição de 180 graus. A disposição de mudar. A disposição de virar o foco. Estávamos para cá, agora eu vou para lá. O batismo é isso. Batismo por imersão, por uma razão muito simples. Morri para os pecados, nasci em novidade de vida. O batismo, sem transformação de vida, sem transformação do estilo de vida, ele foi só um banho. O batismo é disposição de mudança, 180 graus de vida. Tem que aparecer essa mudança. E ela aparece aonde? Na missão. Olhar do batismo dessa forma, ele ainda resgata uma última questão importantíssima no fenômeno do batismo, que é a inversão entre Cristo e Satanás. Subirei às mais altas nuvens
serei semelhante ao Altíssimo. Abre Filipenses, capítulo 2, o que eu vejo em Cristo. Sendo Deus, não toma para si como modelo ser Deus, antes se faz, e começa uma cascata mais. Há uma inversão bem clara no desenho dos dois. E Lucas traz isso à tona. Enquanto Satanás queria ser igual a Deus, Cristo, sendo Deus, se fez. Essa inversão aparece. Ela se torna nítida. E ao você observar essa inversão, o batismo demonstrando a humildade do Cristo, não precisando do batismo, mas se submetendo à condição, e isso gerando consequências, mostra o que Cristo é. Sai do batismo, qual é a próxima parte da lição? E com isso a gente encerra o esboço. Qual é o próximo estudo que vamos fazer nessa semana? Somos transportados ao deserto para observar Cristo e Satanás. Por que Cristo foi levado ao deserto? O Espírito conduziu ao deserto para ser tentado. Com a compreensão certa e a errada disso. Deus tenta alguém. Então, por que o Espírito conduziu Jesus para o deserto para ser tentado? De novo, leiamos isso à luz do conhecimento da época e da forma descritiva da época. O Espírito Santo conduz Jesus para o deserto para quê? Para ficar sozinho. E sozinho, comungar com Deus. 40 dias de preparo. E esse preparo prepara Jesus para um embate no final do processo. Qual o embate no final do processo? Enfrentar pessoalmente Satanás. Satanás, por sua vez, observa Cristo convalescendo no deserto, observa Cristo deteriorando em saúde e competência no deserto, e o que ele percebe? A minha chance é agora. O que Satanás faz? Acessa Cristo e começa exatamente a mesma coisa que ele fez aonde? Gênesis capítulo 3. Como é que Satanás começou a tentação de Eva no Gênesis 3? Foi assim que Deus disse. E ele inverte o texto de Deus. Como é que ele começa a tentação de Jesus? Põe em xeque o que Deus disse. O que Deus tinha acabado de dizer 40 dias antes. Este é meu filho amado, em quem tem prazer. Qual é a primeira frase do diabo? Se tu és filho de Deus. Foi assim que Deus disse. Não é assim. Ao fazer isso, Jesus tem uma decisão a ser tomada, e essa decisão é: saio em defesa de Deus. Lembra, Eva? Não foi assim que Deus falou, não. Saio em defesa de Deus, ou digo o quê? Digo aquilo que é a defesa de Deus. O que é a defesa de Deus? Está escrito. Quando Jesus resgata Deuteronômios, capítulo 5, se a minha memória não estiver falhando, se estiver falhando, alguém me corrija, por favor. Mas quando Jesus resgata Deuteronômios e fala, nem só de pão viverá o homem, quem disse nem só de pão viverá o homem? Quem foi que disse isso? Foi Jesus. Se você volta a Deuteronômios e olha quem está falando é aquele que entregou o quê? As tábuas da lei. Quem entregou as tábuas da lei a Moisés? Jesus. Quem disse nem só de pão viverá o homem? Agora eu tenho Jesus homem dizendo o que, entre aspas, Jesus, Deus, falou. E que ele aprendeu aonde? No texto. Olha que coisa fantástica isso. O Jesus homem aprendeu quem era o Jesus Deus, lendo o texto. Isso não é memória residual perdida lá no meio das memórias do Cristo homem. Não, é o que Jesus aprendeu lendo o texto, do que ele mesmo, na forma de Deus, disse. Fé, crença e entrega, submissão à palavra de Deus. Portanto, o que ele está me ensinando? O resguardo da tentação, a forma de vencer a tentação é a próxima tentação. O que a gente tem lá?
Aqui tem uma diferença entre Mateus e Lucas, e aqui você percebe que de fato Lucas fez pesquisa e Mateus escreveu por testemunha direta. Tem uma inversão na segunda tentação. Qual é a segunda tentação em Lucas? Orgulho. Tudo isso. Qual é a segunda tentação em Mateus? Levou ao pináculo do templo e disse: lança-te daqui para baixo. É curioso olhar essa inversão dos dois. Ao você olhar essa inversão, ela sai de ordem as coisas. Portanto, eu preciso dos dois evangelhos para entender o crescente da tentação. E o crescente da tentação é: primeiro eu levo Jesus ao pináculo do templo e pego aquilo que Jesus disse na palavra dele, igual Eva, e uso a favor da tentação. Com Eva, o que Satanás fez? Quando Eva falou, não pode tocar no fruto, Satanás se apropria disso e agora apresenta a tentação. Quando Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, Satanás se apropria disso, também está escrito. E aí você pode dar ordem aos seus anjos para que te sustentem. Ele pega a palavra de Cristo e usa agora como referência para a segunda tentação. Também não deu certo. O que Jesus agora é levado? É levado para a última das tentações, que é o caminho mais fácil. Para que sofrer? Para que morrer por essas pessoas que você viu do alto do templo, que estão lá, levando a sua vida como se você sequer existisse? Eu te entrego tudo isso porque um dia ele foi entregue, para você não ter que passar pela morte. Vamos resolver aqui a conta. Fazemos um acordo, está tudo certo. Qual é o questionamento aqui? Deus é quem diz ser ou não é? Merece adoração ou não? Feito isso, qual é a resposta de Jesus? Cai fora. Vai embora. Só a Deus compete. O que acontece nesse momento da história, e com isso eu finalizo, é que a divindade extrapola a humanidade quando Jesus diz: vai-te. A divindade não resistiu à humanidade. Ela sai. E a hora que Satanás vê a glória de Deus exalando por todos os poros de Cristo, a única coisa que Satanás pode fazer é... Entende por que o texto diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso não é algo que está em mim. Só é possível pelo Cristo que vive. Se o Cristo que vive em mim é chamado na hora da tentação, não há força em Satanás que possa resistir e permanecer. A única coisa que Satanás pode fazer é... Esse texto da tentação de Jesus é a descrição daquela frase: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, não está em mim esse poder. Como também não estava no Cristo homem esse poder. Estava em quem? No Cristo Deus. Quando a divindade extrapolou Satanás. O que está disponível para nós? Por que eu preciso de preparo? Porque é o preparo que põe Cristo em mim. Faz Cristo viver em mim. Faz Cristo ser representado de forma completa. Deus nos ajude no estudo da próxima semana. Que ao ler, relembrar e ver todas essas cenas outra vez, a gente possa, com esse foco, desenvolver esse preparo e estar pronto para a missão. Última observação, eu encerro para o pessoal poder ir para o grupo. Desculpe ter falado um pouquinho, assim como eu, mas é um ponto que gostaria que me desse a sua conclusão. Por exemplo, os meios que Jesus usa, que Deus usa, né? O sou que usa, muitas vezes contrariam a nós também. É lógico que a nossa igreja, a questão dos pastores. O anjo apareceu para os pastores. Não apareceu para os sacerdotes, as pessoas de notoriedade na época. Por que se hoje eu voltasse a igreja adventista para dar uma ótima notícia, tinha que aparecer a mim os sírios, os sírios, Pedro, e não aparecia a administração, dava o filho do Senado. Na verdade, Deus sempre contraria a lógica quando alguém não cumpre a missão. Para quem Cristo tinha que aparecer na época dele? Aos sacerdotes. Por que não apareceu? Não é porque ele não seguiu a ordem, é porque os sacerdotes se afastaram de Deus. Isso é um exemplo interessante de Zacarias e de Maria. Deus apareceu primeiro a quem? A quem de competência, que saiu do templo mudo.
apareceu a Maria, que saiu dali. Percebe a diferença? Então, a referência de Deus em inverter a lógica não está com Deus em inverter a lógica, está com o ser humano que rejeita. Eu vou dar um exemplo para fechar. Quando Deus aparece a Ellen White e dá uma missão a Ellen White, só apareceu depois de quantas vezes? 2 outras. Há 2 sujeitos muito mais competentes e preparados do que ela, que rejeitaram essa. Deus segue a ordem. Quem não segue a ordem somos nós. E aí Deus faz o quê? Aí Deus faz o que ele é especialista em fazer: zombar da arrogância do pecado. Deus é especialista nisso. Explica a rejeição do Israel. Deus é especialista nisso. Zombar da rejeição e da arrogância do pecado. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos pelo exemplo maravilhoso do teu filho. Te agradecemos pelos teus servos que permitiram que essa história pudesse ser conhecida da forma como foi escrita, com o foco e o direcionamento específico para cada um de nós. Dá, Senhor, do que mais, do que letras, do que palavras que descrevem um Cristo da história, essas palavras possam ter vida, que invada o nosso coração, transforme a nossa vida e nos faça semelhantes a Ti. Prepara-nos para a missão que ainda temos de enfrentar, dá-nos a força e perseverança necessárias para continuarmos aprofundando no conhecimento da Tua Palavra, mas principalmente a força para poder transmiti-la a outros que ainda não conhecem. Ajude que com isso possamos abreviar a Tua vinda e, se possível, ainda vê-lo voltando em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém. Esse é o sabor.